Muito obrigada, presidente. Agradeço, senadores Alci, pela gentileza. Queria dar bom dia a todos, senadoras e senadores. Já queria começar a aproveitar a fala do senador Eduardo Braga, falando de tantos bilhões que a gente está pagando, e eu gostaria de lembrar uma coisa, fazer até um questionamento, que talvez eu saiba por quê que chegou a esse nível. Então, senadores e senadoras, nós temos acesso acessível, transporte acessível para todos os brasileiros? Não. Nós temos todas as escolas abertas para receberem alunos com deficiência e não ter matrícula rejeitada? Não. Nós temos saneamento básico no Brasil inteiro que consiga evitar microcefalia, síndrome de Guillain-Barré e outras? Não. Tudo que a gente não tem e tudo que a gente não proporciona a esses brasileiros que são tão brasileiros como qualquer outros, é por isso que a conta fica alta. Então eu quero aproveitar a fala dos senadores, porque eu fui a relatora da Lei Brasileira de Inclusão, que graças a Deus um dia o senador Paulo Paim protocolou. E eu fui também a autora do texto final da Lei Brasileira de Inclusão. E eu aqui posso falar com muita propriedade, nada sobre nós sem nós. Eu posso falar isso. E o que a gente está fazendo para essas pessoas é o inimaginável, que é o governo propor a retirada de direito dos mais pobres e mais vulneráveis. E digo isso por ter sido a relatora, porque quando escalonamos as deficiências em severa, em leve, em moderada, nunca isso foi feito para tirar direitos. Isso foi feito para a gente conseguir ter uma visão melhor e melhorar, fecha a janela por causa do avião, melhorar os direitos dessas pessoas. Então, isso se chama, que inclusive está na LBI, discriminação por conta da deficiência. Olha, a gente não consegue compreender qual é o objetivo desse pacote que chega a ser cruel, que precisa mexer no BPC. Isso é uma visão de gestão deturpada, porque você vai tirar agora de quem já não tem, e isso vai ficar muito mais caro depois. Vai ficar mais caro para o SUS. O relator na Câmara dos Deputados, o deputado Isnaldo Bulhões, ele precisou suprimir, ajustar 10 pontos do projeto. Eram retrocessos imensos no PL original. E foi muito decepcionante assistir uma proposta dessa chegar ao Congresso. Eu quero parabenizar todas as pessoas com deficiência, as associações, todos que lutaram tanto por essas mudanças e que mostram que não aceitaram esses retrocessos. E o projeto ainda tem um erro e uma injustiça imensa. A gente não pode jamais tirar o direito ao BPC de milhões de pessoas com deficiências leves, que já são extremamente vulneráveis. Essa foi uma das maiores conquistas da nossa Constituição cidadã. E vou dizer uma coisa para vocês: o fato de chamar leve não quer dizer que é leve. A gente fala de pessoas, por exemplo, com síndrome de Down. Eu quero mostrar para vocês o Edgar, o Didi, o meu assessor, que está comigo, vai fazer 16 anos. Vem cá, Didi. O Didi, ele só está aqui, põe tua carinha aqui. O Didi só está aqui porque ele teve a oportunidade de trabalhar, porque ele teve a oportunidade de sair do BPC e virar um contribuinte brasileiro. E mesmo assim, ele sofre, ele está sofrendo com o peso da idade, embora ele seja jovem para sempre. Ele está sofrendo com muita coisa. E, teoricamente, ele tem uma deficiência leve. E o que você acha, Didi, que vai acontecer com seus colegas que recebem BPC?
Eles vão comer como? Fala oi para os senadores. Olá, a todos. O futuro próximo do nosso país, por todo tipo de deficiência, no futuro próximo, nós vamos ser presidentes. Pátio. Obrigada, meu amor. O Didi trabalha, cada dia a gente procura mais talentos dele para ele ter mais trabalho. E assim, isso ele consegue exercer cidadania. E é a realidade de quase nenhuma pessoa com deficiência leve. Primeiro, porque existe ainda um mercado de trabalho que não contrata pessoas com deficiência intelectual. Depois, porque a gente precisa deixar muito claro que vivemos em um país que não é acolhedor para pessoa com deficiência, onde muitas mulheres, se vocês quiserem números, mais de 70 mulheres são abandonadas por seus maridos porque não aceitam um filho com deficiência. Então, excluir deficiências leves do direito ao BPC é se descolar totalmente da realidade e não se atentar para o machismo, para o capacitismo, para a desigualdade. Esse leve, ele é muito pesado. E para muita gente em nosso país, é impossível viver sem isso. Esse leve está nas costas das mulheres brasileiras, que há séculos carregam o papel do cuidado. E como se o cuidar fosse uma condição inerente ao feminino. E esse recurso é para comer, é para tomar remédio, é para comprar fralda, é para comprar insumos. Está tirando de quem menos tem. Isso não combina com os princípios e com as propostas que esse governo diz que tem. É a coisa mais paradoxal que eu já ouvi. A gente está falando de pessoas com autismo, ataxias. Vocês já conviveram com alguém que tem ataxia? Ataxia, a pessoa não para de se mexer. Ataxia é terrível. Não temos medicamento que cure uma ataxia. Vocês estão ouvindo? E está sendo considerada leve. Hemiplegias e tantas outras condições que trazem, sim, impedimentos e restrição à participação. A maioria é criança, é adolescente e ainda depende totalmente de uma mãe, de uma cuidadora, e muitas vezes precisa para trabalhar, para dar atenção, para dar cuidado para esse filho. Essas mães param de trabalhar. E com esse recurso do BPC, é que elas mantêm a família, elas param de trabalhar para cuidar desses filhos que têm deficiência, e ela só vai ser leve no linguajar comum, que não é o que está na lei, porque na lei leve não é leve, só vão conseguir se elas tiverem esse apoio. Esse cenário mais comum no Brasil. A mãe precisa trabalhar, a renda da família diminui, as despesas aumentam porque é muito caro ter uma deficiência. Estudos da ONU já mostram que pobreza e deficiência têm uma relação direta. A pobreza aumenta o risco de ter deficiência e a deficiência aumenta o risco da pobreza. Então, tirar o leve vai aumentar a pobreza no Brasil. Como é que a gente não consegue entender isso? Pelo amor de Deus, para chegar na casa alta, precisa passar por muita experiência. A gente está falando de senadores que têm sensibilidade, têm inteligência e têm conexão com a realidade. E não é isso que está acontecendo agora. A gente não pode aceitar isso que está acontecendo. Essas pessoas, elas vão viver sem o básico. São pessoas em comunidades ribeirinhas, em favelas, em locais de difícil acesso e sem saneamento básico. E, além dessas pessoas conseguirem driblar diversas barreiras no dia a dia, elas são mães que precisam implorar 15 segundos. acesso à escola, elas precisam implorar por um trabalho para o filho.
E aí, agora, na necessidade de ajustar as contas, seriam essas as pessoas que o governo deveria ajudar e não sacrificá-las, tirar de quem tem pouco ou não tem nada. Eu já estou terminando, presidente. Obrigado, Está senadora Mara. errado, é desumano, ainda mais nas vésperas do Natal, uma data que a gente celebra a chegada de Jesus, e sua mensagem de amor, coragem, solidariedade com os mais humildes, com os excluídos. O que está acontecendo com esse Senado, gente? O mais belo aqui é a discussão do contraditório. Mas aqui a gente não está falando de contraditório, não tem contraditório. O que tem é desconhecimento e um distanciamento da realidade. E mexer no PPC causa uma aflição imensa nas mães, nas famílias, que têm medo de não ter o que comer no dia seguinte. Como irão sobreviver sem esse BPC? É apenas um salário mínimo, mas faz a diferença entre a vida e a miséria. É disso que a gente está falando. Obrigado, senadora Mara. Eu não estou acreditando que a gente está ouvindo essas discussões. E a gente não pode jamais virar as costas e deixar para trás as pessoas com deficiência leve, porque a gente tem que imaginar o autismo, a síndrome de Down, e ampliar o acesso ao BPC, e ajudar essas pessoas a saírem do PPC com uma saída nobre, voltar a virarem a ser contribuintes, igual o Didi é, porque ele teve oportunidade nessa vida, coisa que todos nós senadores temos que fazer. E é preciso fixar, claro, que o BPC não é apenas um auxílio financeiro, ele é a linha que separa 15 segundos. pessoas da fome e da miséria, separa milhões de pessoas da fome e da miséria. É um dever moral, político, lutarmos para proteger esse direito. Eu seguirei atenta, vigilante para evitar que isso aconteça. Eu espero que a gente possa encerrar essa votação de hoje, celebrando mais essa conquista de assegurar que a deficiência leve não será excluída do texto que a gente está votando.